Então, Ah, beleza. durante lá a elaboração do PPC de vocês, colocaram no primeiro ano, sim, os monogástricos. Quem são os monogástricos? Os animais que só têm um estômago, né? Semelhante aos humanos, né? A gente só tem um estômago. E aí tinham as aves e os suínos. Tá bom. E aí no segundo ano era para ser especificamente só os poligástricos, que Hum, também são os ruminantes. E aí a gente teve aula de conteúdos de caprino, ovino, bovinos, que são ruminantes. E no quarto bimestre entrou um conteúdo de equinos, que foi. não são ruminantes. Mas, em comum os ruminantes, são animais pastejadores. Essa aqui foi a ligação que deu para fazer e poder colocar esses animais, vamos colocar dentro do mesmo pacote, que seria a produção animal 2. Tá bom, turma? É, Calma. diga, Luiz Miguel. Não, concordei só. Tá. É, eu queria pedir uma dinâmica assim, se vocês pudessem desligar o microfone. E aí, conforme vocês precisarem perguntar, vocês fiquem à vontade. Só aperta aí levantar a mãozinha. Não sei se aparece para vocês aí um botão aqui de levantar a mãozinha. E aí fica mais fácil da gente poder se comunicar. Então, turma, com relação aos bovinos, vou tentar colocar aqui um pouquinho contextualizar a bovinocultura, que é um destaque que eu vou fazer do conteúdo do segundo ano. Por que, que eu vou destacar os bovinos? Porque é a espécie do conteúdo do segundo ano que é mais criada aqui no contexto de Amazonas. A gente tem muitas iniciativas de pessoas que criam ovinos, né? São os bodes, os cordeiros e as ovelhas. Pouquíssimas iniciativas de criação de caprinos, que são as cabras e os bodes, no contexto de Amazonas. É importante que a gente aprenda sim, porque particularmente eu penso que vocês estão estudando técnico em agropecuária para trabalhar onde vocês desejarem, pode ser em outro estado, pode ser em outro país, né? Então, a ideia é que vocês tenham pelo menos uma base de conteúdo para que vocês venham trabalhar em outros lugares e também sigam nos estudos, inclusive em áreas diferentes das ciências agrárias, tá bom? Bom, e aí com relação à bovinocultura, a gente sabe que aqui no Amazonas existe muita produção de bovinos, porque é um animal que ele vai fornecer tanto os produtos de origem animal destinados à alimentação humana, carne e leite e seus derivados, quanto ele vai fornecer os produtos de origem animal que não são comestíveis. Aí vem a pele, que depois vai virar o couro, o sebo, que vai ser utilizado em diversos momentos aí, pode ser para fazer sabão e outras coisas. Alguns produtos de origem animal não comestíveis são destinados à produção de cola, de colágeno. Então o bovino ele é muito criado aqui no Amazonas, especialmente na região de Várzea. Lembrando que a gente mora no ecossistema chamado no bioma chamado Floresta Amazônica e que tem dois principais ecossistemas onde esses animais são criados, que é no ecossistema de Várzea e no outro chamado de terra firme. No de Várzea é o ecossistema que ele fica às margens dos rios e aí quando esses rios eles transbordam, saem do leito deles, eles vão trazer nutrientes para essas terras próximas aos rios, que são as várzeas, e aí quando essa água baixa, essa terra vai estar fertilizada. Na maioria das propriedades de várzea,
às vezes não tem nem muita delimitação a essa propriedade. As pessoas marcam esses animais muitas das vezes e pela marcação a ferro que o produtor reconhece os animais que são do rebanho dele. Ele economiza com adubo e por conta dessa fertilização que a água faz, esse movimento, por exemplo, o rio Solimões ele transborda, ele vai fertilizar as terras no entorno dele e aí quando a água baixa, esses nutrientes que foram sedimentados sobre as terras vão fertilizar o capim. O principal capim ou gramínea utilizado no Amazonas é o quicuio da Amazônia. Nome científico Braquiária rumidícola. Você já deve ter visto isso. E a principal raça criada aqui é a raça Nelore. E aí eu vou projetar aqui um pouco do conteúdo para vocês, para facilitar o nosso entendimento ou ilustrar um pouquinho do que eu estou falando. Alguma pergunta, turma? Vocês estudaram conteúdo? Vocês leram aí sobre bovinocultura? Leram sobre caprino, ovino? Vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade? Vocês conseguem enxergar a letra aí? Tá um tamanho bom para vocês? Podem responder aí no chat se vocês conseguem ver a apresentação que eu projetei. Legal, né? Então vamos lá. A dinâmica da produção animal. Primeiro a gente teve essa parte de nutrição, que foi lá no primeiro ano, explicando quais são os principais nutrientes entre carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais, a água. E aí depois a gente começou a estudar as espécies animais. E quando a gente estuda cada espécie animal dentro de produção animal, a gente vai trabalhar quais são as raças, quais são as instalações que esses animais precisam para ser criados, quais são os equipamentos, tipo de alimento, controle da saúde, controle da doença desses animais, como que se dá a reprodução, tá bom? E aí, voltando aqui à bovinocultura, o link que a gente vai fazer então da produção animal 1 e 2 com a 3 é esse, que na disciplina de produção animal a gente vai estudar um pouco sobre o geral dessa espécie, a gente contextualiza, né? Como eu falei, por que a gente vai estudar principalmente a bovinocultura? Porque no Amazonas a gente é mais encontrado bovino do que outras espécies que os produtores criam, tá bom? E aí as espécies bovinas, a espécie bovina, ela é primeiro separada em dois grandes grupos, que são os zebuínos, são animais de origem indiana. Eles têm algumas características que a gente destaca, como a presença do cupim, que é esse aumento aqui, a gente fala uma protuberância, em cima da cernelha. O que é a cernelha? A cernelha é como se fosse a pá desse animal, né? A gente chama pá essa região aqui, de onde vai sair até aquele corte de carne, pá. Em alguns lugares aqui no Amazonas as pessoas falam a pá. E aí, então, os zebuínos têm cernelha, tem barbela e orelhas grandes, por exemplo. E essas estruturas elas são adaptações que esses animais sofreram ao longo do tempo, durante o processo de seleção para criar as raças, que permitem, por exemplo, a barbela, a melhor dissipação do calor. Então esse animal ele é mais preparado para o calor do que os taurinos. Aqui os taurinos não têm cupim, não têm barbela,
e o prepúcio dele é bem próximo à barriga, diferente do que a gente vai ver aqui nos zebuínos, esse prepúcio pendular aqui. Raças representantes da espécie zebuína: Nelore, bastante comum na nossa região, é um animal de pele preta, a gente vai ver aqui, ó, pelo focinho, ou chamado mufla, pele preta e pelo branco. Já o guzerá, a gente vai ter variações, a pele sempre preta, mas a pelagem pode variar de cinza a cinza mais escuro, que é o caso desse daqui. E aqui outro representante são os animais da raça Sindhi, que é de pele preta, são de pele preta e pelagem caramelo, avermelhada, vai depender de como que os autores descrevem. Voltando aqui, o Nelore, ele se destina principalmente à produção de carne, e esses dois aqui, guzerá e Sindhi, podem ter variedades que produzem carne ou leite. Tem guzerá especializado em produzir leite e guzerá especializado em produzir carne. A mesma coisa o Sindhi. São os animais chamados de aptidão mista. Eles podem tanto ter animais selecionados para produzir leite quanto animais selecionados para produzir carne. E aí, representantes aqui dos taurinos, a gente tem animais da raça Angus. E aí a Angus, ela tem variedades preta ou vermelha. A preta, Black Angus, e a vermelha, Red Angus, né? E aí, animais da raça holandesa, essa vaca malhada aqui. Então, o Angus é especificamente produtor de carne. Ele pode ser cruzado com animais zebuínos em cruzamentos chamados industriais. E aí vai juntar as duas características: grande produção de carne dos taurinos com a capacidade de resistir ao nosso clima dos zebuínos, que a gente chama de rusticidade. Resistir ao calor de uma região tropical. Ele consegue se nutrir razoavelmente bem, os zebuínos, com gramíneas que não têm grande valor nutritivo, como por exemplo o kikui da Amazônia, tá? E aí tem os animais aqui da raça holandesa, que são especificamente produtores de leite. Eles não têm uma variedade aí de bovinos da raça holandesa produtor de carne. Não, eles são produtores de leite. E aqui outro animal representante das raças taurinas, que é a raça Jersey. São vacas produtoras de leite. E aí, comparando com a vaca holandesa, a vaca Jersey é bem menor, né? Então vamos dizer que uma vaca holandesa pese 400 quilos, a vaca Jersey pesa no máximo 280, 300 quilos. Em melhoramento genético, muitos melhoristas têm um entendimento que é melhor a gente ter um animal pequeno e muito produtivo do que um animal muito grande. Então, no mesmo espaço onde a gente teria, por exemplo, vou colocar 7 vacas holandesas, a gente teria 10 Jersey, que poderiam produzir a mesma quantidade de leite ou mais leite, sendo que o Jersey, se eu não me engano, ele tem uma outra característica importante, que são vacas que produzem um leite com grande quantidade de gordura, bastante interessante para quem vai produzir manteiga, por exemplo, diferente da holandesa, que vai produzir muito o leite mais em volume. Então, quem pensa em volume de leite, pensa em vaca holandesa. Quem pensa em produzir queijo e manteiga, especificamente manteiga, vaca Jersey, tá? E aí vocês leram lá sobre o comportamento e bem-estar animal. Eu vou passar um pouquinho e vou falar um pouquinho das instalações, que tem a ver com também o comportamento e bem-estar. As instalações, elas são extremamente necessárias para o manejo dos bovinos. Por quê? Porque elas vão permitir tanto que esses animais tenham o conforto térmico adequado, que
eles sejam manejados de maneira a não se machucar enquanto a gente maneja eles. Qual seria esse manejo? De repente, fazer uma vacinação, aplicar algum produto que controle ectoparasitas, os ectoparasitas aí, carrapatos, moscas. E aí, se eu tenho um local adequado, um curral, com um brete, com um tronco, a gente não machuca os animais e também não se machuca, né? Então é muito importante que a gente tenha essas estruturas na propriedade rural. Na várzea, às vezes acontece do produtor ter dificuldade de manter, porque muitas das vezes esses currais eles ficam submersos durante as cheias dos rios. E aí vai dar um trabalho a mais para o produtor manter, reformar esses currais. Mas alguns produtores têm esses currais. E quando a gente fala em obrigação dos produtores rurais, eles são obrigados a ter essas estruturas, independente se ele cria bovino na várzea ou na chamada terra firme. E falando em terra firme, Presidente Figueiredo predominantemente é um município que está nesse ecossistema de terra firme. Então, bioma floresta amazônica, ecossistema terra firme. E aqui também a gente também tem a dificuldade de manter o curral. Mesmo que o curral não fique submerso, com esse monte de chuva que a gente tem, um altíssimo índice pluviométrico, também tem aí as suas dificuldades. Então, bom, onde que a gente vai instalar essas chamadas benfeitorias? A gente vai ver as características da área, tipo do solo, topografia do terreno. Os currais, de um modo geral, a gente vai tentar instalar esses currais numa parte alta, para evitar exatamente que ele fique encharcado. Quando os animais forem ao curral, eles produzam muita lama. Alguns currais eles podem ser pavimentados, e aí vai depender também da questão econômica. Vai ser economicamente viável para o produtor concretar esse curral? Ou ele vai fazer esse curral com pedras, por exemplo? Aqui em Presidente Figueiredo, de repente, seria um município adequado para fazer o curral com pedras, como se faz muito lá na região sudeste. Porque a gente tem disponível, né, muita pedra. Presidente Figueiredo é um grande produtor de brita, por exemplo, e é um material que a gente não vai encontrar em outras regiões do Amazonas. Por exemplo, em Manacapuru, ninguém encontra brita, só se comprar daqui de Presidente Figueiredo, né? Lá então não teria um tipo de pedra, em Maués não teria um tipo de pedra que a gente poderia utilizar para construir para pavimentar o curral. Aqui sim, né? A distribuição das aguadas seria onde esses animais vão pastejar ao longo da fazenda. Vai depender inclusive aqui em Presidente Figueiredo também, da presença de pedras que possam estar aflorando. Se tiver muita pedra no local, não vai ser um local adequado para a gente construir um pasto. E aí a gente vai ver onde vai colocar essas benfeitorias. Então o curral a princípio seria no local alto da propriedade, que a gente fala bem drenado. Se a gente for pavimentar, ele tem que ter uma inclinação específica, por exemplo, 2%, 4%. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada 100 metros, a diferença entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo é de 2 metros. Isso seria uma inclinação de 2%. Então, se eu fiz um curral que tem 10 metros de largura, ele vai ter 20 centímetros de diferença entre a parte mais alta e a parte mais baixa. Se ele tem 40 metros, aí ele vai ter 80 centímetros de diferença. Entenderam? Então vamos lá. Curral, o que tem dentro do curral? Ou para que ele serve? Para apartação, separar animais novos de animais mais jovens, de animais com uma certa idade. Pode ser para apartar os animais que vão para o abate e deixar na propriedade aqueles animais que continuam o ciclo, né? Lembrando aí que na bovinocultura a gente pode trabalhar com
ciclo completo, quer dizer, nessa propriedade a gente cria desde o bezerro até esse bezerro ou bezerra chegar na idade reprodutiva. E aí eles vão acasalar entre si ou com animais que venham de outras propriedades, vão gerar novos bezerros. Isso chama-se ciclo completo. Tem propriedades que vão trabalhar só com engorda. Tem propriedades que vão trabalhar só com recria. O que é recria? É o período entre o desmame do bezerro até ele começar a engorda. E aí a engorda vai ser o período depois da recria até o abate. Isso para animais produtores de carne. E aí então a apartação vai servir para isso. Para eu selecionar os animais. Eu vou tirar um lote agora, eu tenho 1000 animais, eu vou tirar um lote de 50 animais para serem abatidos. Eu preciso fazer a apartação. E aí no curral vai ter uma estrutura com uma porteira que separa o animal para um lado e o animal para o outro. Às vezes esse curral de apartação, esse apartador, chamado apartador, que é uma estrutura dentro do curral, ele pode ter 4 saídas. Quem já viu o apartador, é um ambiente que ele é redondo, é como se fosse um corredor. Aí no final desse corredor tem uma estrutura circular que pode ter várias porteiras. Pode ter 4 porteiras, por exemplo. Aí eu aparto um animal para um lado, um animal para o outro, um animal para cá, outro para cá, por exemplo, né? E fica uma pessoa em cima controlando essas porteiras para separar os animais. No curral a gente pode fazer marcação a ferro, identificação também pode ser com brinco, descorna, a retirada do chifre que pode ser nos bezerros com ferro quente. O objetivo do ferro é matar aquelas células que vão produzir essa estrutura córnea do chifre. E aí se a gente faz isso no bezerro, logo cedo ele não vai produzir chifre mais para frente, né? A gente usa o curral para vacinação, embarque e desembarque, castração e pequenas cirurgias. De repente até uma cesárea pode ser feita no curral ou no tronco, como a gente vai ver. Exames ginecológicos, inseminação artificial. Além da inseminação artificial, implantação de embriões, por exemplo. Combate a endo e ectoparasitas. Coleta de tecidos de animais, coleta de sangue e outros tecidos. Tipos de curral. Eu vou tentar já passar mais um pouquinho aqui para ilustrar melhor. A gente tem currais do tipo quadrado, são as estruturas, é o tipo de curral mais comum de ser encontrado. São currais quadrados. Esses animais, geralmente, eles entram no curral por uma estrutura chamada seringa. Tem dois tipos de seringa, então, em bovinocultura. Tem a seringa que a gente aplica o medicamento, né? Já bem conhecido de vocês. E essa estrutura aqui, por que ela é seringa? Porque os animais vêm bastante dispersos e essa estrutura chamada seringa aqui, ela vai afunilando, ela parece até um funil. E ela vai levar esses animais para uma estrutura chamada tronco ou brete, tá? A diferença do brete para o tronco, basicamente, alguns autores chamam de tronco, como esse aqui, tronco coletivo, essa estrutura que tem 2 paredes de madeira onde os animais ficam aqui no meio. E geralmente esse tronco ele vai ter uma largura em cima e outra embaixo. Para quê? Fazer um V lá no pé do animal para que ele não consiga rodar dentro do tronco. Ela é bastante interessante que ela tem essa estrutura em V para evitar que esses animais rodem dentro do tronco, queiram voltar, principalmente quando eles virem o procedimento que está sendo realizado aqui no chamado tronco, que eu entendo que eu chamaria isso aqui de brete, porque essa estrutura ela é fixa. O tronco é uma estrutura móvel. As paredes dela se fecham para poder imprensar o corpo do animal, conter bem esse animal. Também tem estruturas que pegam no pescoço desse animal, em forma de guilhotina, para que ele não consiga mexer a cabeça. Ela é importante, por exemplo, para a coleta de sangue. E tem uma estrutura atrás do tronco, uma portinha que impede que esse animal, por exemplo, dê um coice para trás e que a gente faça alguns procedimentos na parte de trás desse animal. Por exemplo, um exame ginecológico, um exame das glândulas reprodutivas do macho.
O bovino tem glândulas semelhantes ao que teria no ser humano. Se o ser humano tem a próstata, o bovino tem as glândulas vesiculares, as bulbouretrais, que são examinadas durante o exame para ver a fertilidade desse touro, ou até para medir a circunferência escrotal. Então imagina que a minha mão aqui seria o saco escrotal desse bovino. A gente passa uma fita métrica ao redor dele e vai ver se ele tem o tamanho adequado para a reprodução. Cada espécie ou cada se ele é zebuíno ou taurino vai variar. Então, por exemplo, um taurino, ele aos 24 meses ele tem que ter uma circunferência escrotal de 39 centímetros. Se ele estiver abaixo, já é um indicativo que ele tem uma fertilidade baixa, né? E aí, com relação às fêmeas, o que a gente vai procurar nessa palpação? Vai ver se tem alguma alteração de ovário, né? Se tem alguma alteração de útero dessas fêmeas. E aí, saindo daqui do tronco, ele pode ir para o apartador. Esse apartador, ele pode se encontrar depois do tronco ou antes. Tem propriedade que coloca o apartador antes do tronco. Tá bom, turma? Nessa daqui, o apartador tá após, porque ou pode ter feito um procedimento aqui e depois do procedimento que esse animal é apartado. É interessante às vezes ter o apartador antes para evitar, por exemplo, de entrar bezerros e animais maiores no mesmo tronco, que aí esse bezerro ele pode ser pisoteado, por exemplo. E aí, no simples manejo de vacinação, ter perda de animais por esmagamento. Não é o que a gente deseja. Então, o apartador antes, ele também é bastante interessante. E aí tem a balança para pesar esses animais. Geralmente ela é após o tronco mesmo. E a rampa de embarque. E esse curral ele pode ter várias divisões para que a gente possa separar grupos de animais. Então, aqui, por exemplo, poderiam ficar os bezerros. Aqui poderiam ficar as vacas. Aqui os garrotes. E assim vai, tá? Esse brete aqui é um brete que tem esguichos que a gente pode já colocar o produto químico para controle de carrapato. E aqui está escrito brete carrapaticida. A gente pode utilizar bastante eficiente para controle de carrapato. E aí os outros currais, curral circular ou anti-estresse, são evoluções do curral quadrado, porque quem já trabalhou com bovino, vai ver que eles têm uma tendência de acompanhar um líder, por exemplo, né? São os animais dominantes do rebanho, e aí eles podem começar a rodar. Se esse tronco ele é quadrado, pode ser que esses animais fiquem presos nesse canto aqui e não vejam saída. Quando esse canto ele é arredondado, esses animais eles tendem sempre a ficar circulando, e aí conforme eles voltam para cá, a gente pode conduzir os animais para a seringa. O curral anti-estresse ele foi feito numa perspectiva que quando ele entra aqui na seringa, ele nunca vê o final do túnel, então a tendência dele é sempre ir para frente, não querer ficar voltando. E aí evita que a gente tenha que ficar tocando esses animais, seja com ferrão, por exemplo, que é uma estrutura que é uma vara com alguma estrutura pontiaguda na ponta, que machuca os animais. Tem sido bastante evitado. Muitos vaqueiros já usam, por exemplo, na ponta de uma vara, alguma coisa tipo um pompom daquele que tinha de agitador de torcida, agitadoras de torcida, e aí espanta esse animal, ele se assusta e a tendência dele é ir para frente. Então esse aqui é o curral de estresse. O brete aqui demonstrando melhor. Importante essa plataforma ao lado do brete para que a gente possa subir na plataforma e acessar esses animais por cima, para colocar algum produto, por exemplo, sobre o dorso do animal, um produto carrapaticida para vacinação, já que a vacinação, por exemplo, da febre aftosa é na chamada tábua do pescoço. Então, se a gente está numa estrutura que a gente está acima desse animal, fica mais fácil de desempenhar esse trabalho. Bom, aí ó, olha só, importante que vocês já leram lá na apostila. Esse brete,
Então, ele tem 90 centímetros na parte superior, quer dizer, ele tem 1,70 m de altura. E aí na parte superior ele tem uma largura de 90 centímetros e lá embaixo ele tem só 50 centímetros. Né? Olha só, o Marlos está falando da questão do choque. Algumas propriedades usam choque, principalmente no tronco. Né, Marlos? Não sei se você deve ter visto, esse choque ele vai estar lá no tronco, que é o momento onde o animal ele realmente ele pode ficar mais relutante em seguir, né? Em abatedouros também se utiliza choque. Um dos problemas no abatedouro, por exemplo, de utilizar o choque, é que o excesso do uso de choque, além de ser uma situação que indesejável no sentido do bem-estar animal, né? Vai causar sofrimento a esse animal, isso não é desejável. Pode dar alterações, inclusive, tanto na carne do animal quanto no próprio pulmão. E essas alterações que ocorrem no pulmão, como por exemplo o enfisema causado pelo choque, elas são muito evidentes logo depois do abate, quando ocorre a evisceração, quando a gente retira as vísceras do animal, esse pulmão ele vai estar inflado de ar por causa do excesso de choque, e esse pulmão ele vai ser condenado. Então ele não vai servir à alimentação humana. E aí ficam as duas coisas que a gente tem que evitar, tanto o sofrimento do animal, né? Quanto mais a gente puder diminuir esse sofrimento, o animal vai ser abatido, mas ele vai ser abatido sem sofrer, ou sofrer o menos possível, né? Afinal de contas, ele vai ser atordoado, depois sangrado, mas ainda tem essa perda desse produto alimentício, que é o pulmão, né? Também chamado aí de bofe em algumas situações, tá? Aí veio aqui o exercício de fixação. E importante que eu coloquei esses textos para vocês, as dicas fundamentais de manejo de bezerro, como por exemplo a primeira coisa a se fazer com esse bezerro. Importância da colostragem no manejo de bezerro. O que é a colostragem? É oferecer o colostro. O que é o colostro? É o primeiro leite. Esse primeiro leite, pessoal, ele é rico em nutrientes, de um modo geral, e ele é rico em anticorpos. Os bezerros, como todos os mamíferos e o ser humano também, quando nascem, eles não vão digerir esses anticorpos. Então, a partir do momento que ele vai ingerir, quando ele estiver mamando, o colostro, ele vai receber anticorpos da mãe e vai conseguir, com esses anticorpos, estar protegido contra as doenças que a mãe dele está protegida. É a chamada imunidade passiva. Essa imunidade passiva, ela vai proteger esse animal por volta de até 3 meses de idade. Sendo que entre o primeiro e o terceiro mês ocorre o amadurecimento do sistema imunológico desse bezerro, de forma que a partir do terceiro mês ele já produz os próprios anticorpos dele, a partir do momento que ele entra em contato com o agente causador de doença, também chamado de antígeno. Então, é muito importante que esse animal mame o colostro. Nasceu, mama o colostro. Então, em vacas leiteiras, algumas vacas leiteiras, umas podem rejeitar os bezerros, como todas as vacas podem rejeitar, mas tem as vacas que especificamente sempre se aparta o bezerro da mãe ao nascimento, para evitar que ela estabeleça esse vínculo materno com ele e necessite sempre do bezerro ao lado dela no momento da ordenha. Então, nesses casos, esse colostro ele pode ser congelado ou retirado da vaca e oferecido para esse bezerro em uma mamadeira. Mas é essencial que ele mame o colostro. Isso para todos os mamíferos, tá? Caprino, ovino, suíno, tá bom? Equino. O animal nasceu, tem que mamar o colostro. Ficou claro, pessoal? Isso aí ninguém pode esquecer e vai proteger esse animal aí
Então você pode guardar esse colote congelado, tá? Pode guardar também, ordenhar uma vaca, guardar em garrafa PET de 2 litros, por exemplo. Aí na hora da ordenha você descongela, coloca uma temperatura adequada, por exemplo, 37 graus e oferece para esse animal. Segundo cuidado extremamente importante, adequada cura do umbigo, ou cura adequada do umbigo aí, né? Como é que vai ser feita essa cura? Por meio da imersão do umbigo em tintura de iodo em concentrações que variam de 5 a 7% durante ao menos 5 dias. Então, tem até uns copinhos específicos que compra em casa agropecuária. A gente faz solução de iodo com álcool, tintura de iodo com álcool, e aí pega e coloca lá, mergulha o umbigo desse bezerro e retira. Muitas propriedades já usam só algum spray cicatrizante, aquele spray prata, tipo Bactrovete, mas é importante usar o iodo, tá? O foco na alimentação, sabendo que os bezerros de corte, eles muitas das vezes eles vão acompanhar a mãe, diferente das vacas leiteiras, dos bezerros de vaca leiteira. Só que em determinados momentos da vida deles, a gente vai usar estruturas que vão ter alimentos que só esse bezerro vai ter acesso. É o chamado creep feeding, né? É uma estrutura que só o bezerro consegue passar. Por exemplo, você pode colocar uma madeira em uma determinada altura. Eu não lembro a altura específica. Vamos dizer que seja 1,20 m de altura. A vaca dificilmente ela vai conseguir passar por baixo. E aí o bezerro ele vai passar facilmente por baixo e vai acessar um coxo com aquele alimento específico para ele. Tá aqui, ó. Creep feeding. Tá bom? E aí para finalizar aí o manejo das vacas leiteiras, só temos 4 minutos. Eu vou passar direto isso daqui, mas vocês podem ler lá com calma. E fazer essa ligação com a disciplina agora de produção animal 3, é onde a gente vai trabalhar a piscicultura, a meliponicultura. É interessante até que a gente apresente para vocês na produção animal 3 um pouquinho da piscicultura, porque no campus a gente tem um curso superior de engenharia em aquicultura. E para vocês conhecerem um pouco mais dessa área da produção animal e vocês terem essa oportunidade, essa opção de escolha para vocês fazerem o processo seletivo para ingressar no curso de engenharia em aquicultura. Alguma dúvida, turma? Diga, Marlison. Na fazenda que eu trabalhava, eles usavam muito era terramicina no bezerro. Só que lá sempre não teve apoio de técnico nem nada. É adequado usar terramicina em bezerro assim, na ajuda da cura do umbigo? Com certeza não, Marlison. Na verdade, assim, o uso da terramicina, ele é indiscriminado, né? É um uso indiscriminado. É muito comum nas propriedades aqui do Amazonas, tá lá do lado do curral. O spray de terramicina, eles usam para tudo, é o tempo todo. É para bicheira, é para curar umbigo, é para cicatrizar uma discorna. Usam terramicina para tudo, né? Não é adequado, tá? Mas funciona. E a gente vê funcionar, o pessoal usar. Inclusive a terramicina, ela tem a questão aí do tempo que tem que ter de espera para a gente poder, por exemplo, tanto ordenhar a vaca quanto para poder abater esses animais, né? A gente não pode, ela deixa resíduos nesse leite e que vai passar para o ser humano. Então, por isso também é bastante inadequado o uso indiscriminado de terramicina. Eles usam tanto spray quanto injetável. Isso a gente vê mesmo. Então tem essas opções aí. Pode usar o spray prata, pode usar para curar o umbigo. Mais adequado é o iodo. Até porque o iodo ele é chamado cauterizante. O que é cauterizar? É como se fizesse uma queima daquele tecido. E aí quando a gente queima esse tecido,
quem gosta de pintura aí vai saber que para pintar a parede a gente usa primeiro um selador, que fala para queimar a parede. É como se a gente permeabilizasse aquele umbigo ali pelo iodo. E aí evita a entrada de bactérias, sabendo que o umbigo ele é diretamente ligado ao fígado. Então, esse bezerro, caso tenha uma infecção no umbigo, essa infecção pode ir até o fígado e matar o bezerro, por causa de uma simples infecção do umbigo, tá? Então, por isso é extremamente importante o uso do iodo. Tá bom, turma? Eu vou deixar vocês com o professor Magno, ele já acabou de chegar aí. E aí como eu falei com vocês, eu estou gravando essa aula, eu vou tentar reduzir, compactar e colocar lá no Drive. E aí eu deixo vocês com o professor Magno. Tchau, até a próxima. Professor, com o senhor. Aqui, professor. Diga. Aqui, professor. Aquele outro link eu não estava conseguindo